Mesopotâmia. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Há cerca de 9.000 anos, as pessoas estavam apenas deixando de viver em cavernas. Elas começaram a construir casas, aprenderam a plantar, colher alimentos, criar gado e formaram as primeiras vilas e cidades. Então... Era uma vez, na história das civilizações... A história começa em um lugar cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Uma vasta área plana, em forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre 2 rios. Hoje, esses 2 rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6.000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo. Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes. A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. O mais importante desses povos foram os sumérios. Entre 4.000 e 2.400 anos antes de Cristo, os sumérios construíram várias cidades, como Uruk, Ur, Uma, Nippur e Lagash. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. O motor da história. Então, temos um terreno fértil, criação de gado nos pastos, cidades, um governo, um exército e sacerdotes. Legal! Com tudo isso, podemos dizer que aqui temos uma sociedade, não é mesmo? Mas isso é tudo que há de ter numa sociedade? Não. Havia ainda muitas coisas a descobrir. Naquele momento, os sumérios estavam aperfeiçoando as técnicas de pecuária e de agricultura. E logo começaram a produzir mais alimentos do que precisavam. Tendo todos os alimentos, as pessoas tinham mais tempo para trabalhar em outras coisas, como a plantação de outros produtos. Então, rapidamente, produziram mais do que o necessário. Então, o que eles faziam com tudo que sobrava? Eles vendiam a outros povos, em troca de dinheiro ou de outros produtos que eles não tinham. Esse foi o princípio do comércio. Além disso, os sumérios foram os primeiros a usar a roda para o transporte.
Isso os ajudou a chegar a terras muito distantes com cargas pesadas de mercadorias. Os comerciantes precisavam contar tudo o que compravam e vendiam. Assim, as primeiras formas de matemática foram desenvolvidas. Os sumérios contavam usando as falanges dos dedos. Vamos ver como. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Cada vez que uma mão estava concluída, um dedo da outra mão se levantava. Um sumério poderia contar até 60 com as mãos. Esta forma de contagem foi chamada de sistema sexagimal. E apesar de milhares de anos terem se passado, nós ainda usamos esse sistema. Por exemplo, dividimos a hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos e o ano em 12 meses.